todos que estão nos assistindo e todos que vão de nos assistir, também com a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero meditar com os irmãos a carta que foi escrita aos Hebreus. O capítulo é de número 12 e o versículo de número 14, mas estaremos fazendo uso a partir do versículo de número 1, mas eu gostaria de ler a princípio apenas o versículo de número 14. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12 e o versículo de número 14. Fiz algumas anotações, uma palavra que o Senhor nos direcionou, e eu espero que em nome de Jesus não esquecer nada que o Senhor assim me direcionou para compartilhar tanto com a igreja quanto aqueles que estão nos assistindo e o que hão de assistir depois. Diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou ler mais uma vez. Diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? 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 Como é desejado de todos nós esta paz. Só que aqui o direcionamento do autor ao escrever, ele diz assim: segue a paz. Esta paz seja com todos, e também a santificação. E observa que tanto a paz como a santificação terá um resultado, tem um propósito, tem um objetivo, que é o que? Ver a Deus. Porque aqui ele diz: se eu não seguir a paz com todos e também a santificação, não tem como eu ver o meu Senhor. Paz é uma das virtudes que está no fruto do Espírito Santo. Fruto este que gera em nós uma das suas virtudes, a paz. A paz é algo que deseja-se muito, mas pratica-se pouco. Mesmo eu, tomando conhecimento da bem-aventuranças a Jesus, trazer ali no Monte das Oliveiras este sermão, ele diz: mais felizes serão os pacificadores. Por que eles serão mais felizes? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Uma afirmação. Jesus estava dizendo: pacificadores. Só é pacificador aquele que recebeu de Jesus aquela paz anunciada por ele, a paz que eu a dou, o mundo não pode dar. Por isso que precisamos primeiro entender de que paz é essa que aqui o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Porque tudo vai acontecer, virão diversas adversidades para que nós deixamos de praticar a paz. Por isso
prática, proclama esta paz, anuncia esta paz. Observa que muitas vezes adentramos em muitos ambientes e não saudamos aqueles que ali estão com a paz do Senhor, mesmo Ele dizendo: não sauda apenas aqueles que servem, aqueles que são irmãos, mas sim sauda a todos com essa paz. Isso é muito glorioso, porque quero muito esta paz, mas anuncio ela pouco, mesmo eu tendo conhecimento que as lutas são imensas, as adversidades elas são muitas. Por isso que o autor está nos conduzindo a seguir esta paz. E observa, é com todos. E aqui eu me lembro do que diz Paulo a escrever a carta ao povo de Éfeso, aonde ele diz: a nossa luta não é contra a carne e também não é contra sangue, mas quando vamos colocar na prática esses ensinamentos, é muito difícil, porque nós brigamos, nós discutimos, nós muitas vezes entramos em adversidades, em desavenças com a carne e também com o sangue. Ou seja, não é fácil, irmãos, nós seguir esta paz. Por isso que eu quero, juntamente com vocês, os que nós aqui estamos e os que estão nos assistindo, entender, porque falar para você, falar para mim apenas um versículo, segue a paz com todos, é a santificação, sem pegarmos todo o contexto, fica muito difícil de compreender. Então calma aí. E aqueles que me perturbam, e aqueles que me perseguem, e aquele meu patrão, e aquele meu chefe, e aquele atribulado ou atribulada, não sei como você direciona muitas vezes os adjetivos, aqueles que vos perseguem. Mas, como está escrito aqui, eu preciso seguir a paz com todos. E quando você vai buscar o segue a paz no grego, que significa, no grego, que quer dizer, que é escrito ou que é pronunciado, dioquete, que o significado no grego quer dizer correr prontamente e com determinação, a fim de capturar algo, a fim de capturar aquilo. Mas precisamos primeiro estar pronto e outra, determinado a buscar, e isso começa no nosso interior. De fato, estou disposto a me tornar um pacificador? Porque pacificador, ou como está escrito, os pacificadores, é aquele que olha uma afronta e ele já busca em Deus direcionamento, já busca em Deus sabedoria, já busca em Deus força, para que assim ele possa ir até a situação e ali, cheio do Espírito de Deus, como já dito aqui, que a paz é uma das virtudes que vem no fruto, que vem ali na essência do Espírito Santo. Como nós vamos entender e como nós vamos compreender? Primeiro, precisa em nós reinar a paz, para que então eu possa proclamar esta paz. E aqui, nos versículos anteriores, eu separei aqui umas lições, para que possamos assim aplicar, compreender, ou seja, que nós possamos absorver, possamos digerir, para que então nós possamos aplicar. No versículo 1 até o versículo 3, tiramos uma lição e eu quero aqui compartilhar com todos. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência
paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Vou repetir, olhando para Jesus. Mas entendam, já vou continuar do versículo 3. Entenda, ele diz para nós corrermos, mas com paciência. Entenda, eu corro, mas com paciência. Como? Olhando para Jesus, porque estamos rodeados de tão grandes testemunhas, de perseguições, de afronta, de lutas, tão grandes testemunhas. Ou seja, temos na palavra de Deus como agir em determinadas afrontas ou em determinado cenário. É isso que ele está dizendo. Mas ele fala que nós precisamos deixar todo o embaraço. Cabe a nós deixarmos todo o embaraço. E aí cabe cada um que aqui está e os que estão nos assistindo, o que é que você tem se embaraçado? É você que tem que deixar. Mas olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Que lição? Primeiro, olha para Jesus, observa como Jesus se portou, observa como Jesus colocou em prática as afrontas, e aqui está a receita. Ele desprezou as afrontas. Sabe qual é o erro nosso? É que nós absorvemos muitas vezes aquilo que mina as nossas forças, absorvemos a dúvida, absorvemos a afronta e louvamos muitas vezes o hino da harpa que diz: desprezando toda a dor, eu vou a cantar. Irmãos, olha que como lindo é no louvor, mais lindo será nós colocando em prática, porque de fato despreza aquilo que não edifica e coloca mais em prática aquilo que dá vida. Como? Olhando para Jesus. Lá em João, capítulo de número 15 e o versículo de número 5, eu gostaria de ler com vocês, quando Jesus está trazendo um ensinamento a respeito que Ele é a videira, que o Pai é lavrador. Mas no versículo 5 ele deixa algo muito glorioso. Por isso que precisamos olhar para Ele, porque olha o que Ele nos diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Ou seja, não basta eu estar nele, Ele precisa estar em mim. E como eu tenho certeza de que Ele está em mim, quando vem umas ações ou umas afrontas e eu me porto como Ele, então Ele se faz presente em mim. Por isso que devemos olhar para Jesus, por isso que o nosso alvo é Jesus, por isso que Paulo deixa muito claro: prossigo para o alvo e deixo o que para trás fica. Eu prossigo para frente, eu já tenho um alvo, eu já tenho um objetivo a ser alcançado, e este é Jesus Cristo. Então, primeira lição: olha para Jesus, despreza todas as afrontas, rejeita aquilo que não edifica e caminha, porque virão diversas situações para tentar tirar a sua paz. E aí a gente lembra do que Paulo disse: eu fico perplexo, mas não desamparado. Eu estou muitas vezes passando por uma situação, mas estou enxertado na videira verdadeira, e Ele envia nutrientes pela Tua palavra e nos mantém de pé para a glória do Teu nome. Por isso
que aqui ficou muito claro, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E aí eu pergunto para nós, quando diz que nós não devemos andar em duplo ânimo, mas muitas vezes vem situações em nossas vidas, se não tivermos com os olhos fixos em Jesus, nós desfalecemos em nossos ânimos. Então a primeira lição, lembrando-se que nós estamos falando em seguir a paz com todos, ok? E a santificação, por quê? Sem esses dois ingredientes em nossa vida, não vamos ver o Senhor, é a palavra, não sou eu. Então pega a lição, primeiro, olha para Jesus. Segundo, do versículo 4 ao versículo 6, também tem outra lição. Diz assim, está na tela aí, do versículo 4 de Hebreus, capítulo 12. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Ou seja, segunda lição, nós aceitamos a correção de Deus. Precisamos entender que toda a nossa escolha e tudo aquilo que decidimos, sem consultar a Deus, precisamos também estarmos preparados de igual modo para com ela receber as consequências. Porque muitas vezes tomamos decisões erradas, muitas vezes tomamos um direcionamento errado, sem consultar a Deus, sem esperar em Deus uma resposta, e entra naquilo que conversamos: será que vou? Será que não vou? Será que é a hora? Será que não é a hora? Será que é tempo? Será que não é tempo? Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas emoções e com a vontade do Senhor em nossas vidas. Por isso que um dos cuidados em nossas orações, quando elevamos até Deus, é: Senhor, nos ensina a alinhar, a estar pareado a sua vontade com a minha, não a minha para com a sua, porque a nossa vontade muitas vezes está encaixada naquele versículo que diz: há caminho que para os homens parece ser bons, mas o final dela é a morte. Então nós já temos um parâmetro, nós já temos um direcionamento. Parece ser bom a leitura que o pastor Eduardo aqui fez. Chega Abraão, chega o seu sobrinho lá, e simplesmente Abraão fala: tá aí, escolhe o caminho que você for, eu irei para o oposto. Obviamente, Ló, por sua vez, ao ver as campinas, ao ver aquele grande pedaço de verde, automaticamente foi pelos olhos. Abraão, por sua vez, direcionado por Deus, entendeu que aonde ele fosse, aonde ele colocasse o pé, Deus daria a ele estratégia. E assim foi, e bem sabemos como foi o final. Um escolheu o que parecia ser bom aos olhos, mas lá a cultura, o lugar era terrível, corrompe, porque as más companhias corrompem os bons costumes, direcionamento. Então o que? Teve que pagar o preço. Abraão, por sua vez, direcionado por Deus, recebe de Deus um direcionamento, porque já tinha a promessa. Então aonde aquele homem ia, ele prosperava. Mas a lição é nós aceitarmos quando fomos por Deus corrigidos, porque tudo que fazemos tem consequências. Lembra do que está escrito? Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, de
certo, também isso colherás. Entenda, tem coisas que nós estamos colhendo porque nós semeamos lá atrás. Então, irmãos, aceita que dói menos. Deixa eu nos dizer o que a palavra também nos direciona: é melhor obedecer do que sacrificar. Aí muitas vezes estamos mais sacrificando porque não obedecemos, porque não estamos ainda enxertados na videira, o nosso Senhor Jesus Cristo. Olhamos para Ele quando nos convém, mas quando achamos por bem tomar decisões sem consultá-lo, também precisamos estar prontos para receber aquilo que as nossas decisões nos levou a colher. Então a segunda lição é: aceita a correção. Aceita, que também vai doer menos, ok? Então a segunda lição, lembrando-se que eu estou lapidando-me para que eu consiga seguir a paz com todos. Por quê? Segundo a ciência, existem 4 temperamentos. Não vou falar porque talvez eu possa esquecer, eu também nem anotei, mas eu estou tomando aqui abrindo parênteses para que nós possamos entender. É melancólico, sanguíneo, não vou lembrar os outros 2. Hã? Fleumático, e tem mais que outro? São 4 temperamentos, tá? Segundo a ciência, 4 temperamentos, e dentro dela também tem as suas virtudes. Então, o que para mim parece ser fácil, talvez para o meu irmão, filho Lucas, Kaique, seja difícil. Eu não posso que ele faça como eu faço, porque para mim eu desenvolvo bem, ele não. Tem afrontas que eu deixo passar, mas tem afrontas que ele não deixa passar, e assim vice-versa. Então preciso entender, quando a palavra me diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor, suportar é isso. Você olha aquilo que você tem muita qualidade, aquilo que você tem muita facilidade de desenvolver, talvez o seu irmão não. Assim como tem áreas que você também tem dificuldade de desenvolver, e seu irmão desenvolve muito bem. Então é onde eu costumo dizer que Deus une propósito. Eu somo na vida do meu irmão, ele está somando na minha vida. Aquilo que eu tenho dificuldade, ele tem facilidade. Aquilo que ele tem dificuldade, eu somo na vida dele com a facilidade. Por isso que é bom que andemos em 2, porque quando um cai, o outro levanta. Entenda isso, compreenda isso. Precisamos ter esse discernimento. Por isso que o discernimento é muito importante para esta caminhada, para que eu possa seguir a paz com todos. E automaticamente, seguindo a paz com todos, a santificação é notória. A santificação ela acontece, é natural, é real. Porque não trago mais sobre a minha vida a vergonha, não trago sobre a minha vida o jugo, o estender de dedo, o falar de vaidade, assim sucessivamente, que está escrito lá no livro de Isaías. Segundo, aceitam a correção. Terceiro, do versículo 7 ao versículo 11 também tem outra lição. Depois de eu aceitar a correção, vem assim, se suportais a correção, versículo 7, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Uma pergunta. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Outra pergunta. Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este, ou seja, nossos pais, nos corrigia como bem lhe parecia. Nosso pai carnal, nosso pai de sangue, pai e mãe, envolvam-se ambos, eles nos corrigiam como bem lhe parecia. É isso que ele está aqui dizendo, para sermos parte. Aí vem aqui, mas este, ou seja, nosso Senhor, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade.
Ou seja, e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto, plural, singular, pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Vou ler de novo. E, na verdade, toda correção daquele que quer nos tornar proveitoso, participante da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, não tem alegria, mas sim de tristeza, mas depois produz um fruto de justiça nos exercitados por ela, praticando. Entendemos, Senhor, aceitamos a sua correção, ou seja, suportar o sofrimento. Porque ninguém quer ser corrigido, porque quem é corrigido muitas vezes passa por processos que nós não entendemos. E eu separei mais um versículo aqui para que nós possamos entender a palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 3 vai nos dizer assim, Romanos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 3, lembrando-se que nós suportamos também o sofrimento, também a correção. Eu aceito e agora eu preciso suportar. Lembra? Eu lembro quando meu pai falava: vem aqui, menino, com o chinelo na mão. Passa aqui. Não, paizinho, tira a mão. E você tinha que parar. Tira a mão, menino. Aí você já tomava a primeira na mão. Enquanto você não tirar a mão, você não vai deixar de receber a correção. Aí tirava a mão e tome a chinelada. Suportar o sofrimento. Olha o que a palavra nos diz. No versículo 3 de Romanos, da carta aos Romanos, o capítulo de número 5, versículo de número 3, diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Lembrando, olhe para Jesus. Primeiro, aceita a sua correção. Segundo, terceiro, suporta a correção. Porque aqui Paulo está exortando a respeito da tribulação, mas até o sofrimento, ou a tribulação, ou o processo de correção, ele produz em nós paciência, experiência e esperança. Para quê? Lembrando-se que nós estamos falando a respeito de seguir a paz com todos. Olhei para Jesus, entendi a correção, aceitei a correção, suportei a correção, e aqui no versículo 5 diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora temos paz, gerou em nós paz. Todo o processo produziu em nós paz. Lembrando-se que estamos passando por alguns cenários para sermos moldados, como diz muito. Não vou dizer como diz muito. Um percurso que o povo, ao ser liberto, segundo os historiadores, era um percurso de 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Levou 40 anos, pelo fato da desobediência. Voltando para cá, a gente vai para a escola. Falo isso sempre para os meus filhos. Você estuda e depois vem a prova mensal. Mensal é aquilo que você aprendeu dentro de um mês. E depois a bimestral. Junta-se o que você aprendeu no mês e depois no próximo mês cai tudo numa prova. Ninguém quer prova. Época de prova é desesperador. Mas se eu estudo, se eu já estou lapidado, se eu estou absorvendo, entendi, compreendi, e olho para aquela prova, e sei que aquela prova é para me avaliar, eu vou dando glória a Deus. Mas é assim? Não é assim.
Se o Senhor falar assim, você vai passar por um processo, nosso coração já se desespera, mesmo nós sabendo que o processo vai gerar em nós crescimento. Nós nos desesperamos, porque ninguém quer passar processo, quer tudo de mão beijada, aí fica uma fé mirrada. Aí sabe o que diz lá em Provérbios? Vem no dia da angústia, se te mostrares frouxo, pequena será a tua força. Tua fé é assim, irmãos, é assim. Queremos tudo fácil, e com o papai não é assim. Papai, ele te dá a vara, ele te dá isso, tu fala, vai pescar, você precisa ter as suas experiências, isso é muito bom, E também, orei para Jesus, aceitei a correção e suportei ela. Agora vem o mais extraordinário, passando por todo esse processo, versículo 12, vai nos dizer assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Depois de todo o processo, cansado, ainda fala: levanta a mão, endireita os caminhos, porque agora serás minha testemunha em todo o seu caminhar. E aqueles que estão manquejando, aqueles que estão já pensando, através da sua postura, através do seu caráter, através do seu jeito de agir, eles venham ser sarados. Além de todo o processo, o Senhor te faz testemunha dele. Aquele louvor, que haja uma divisa entre herói e vencedor. Você aqui é um vencedor. Suportou. Primeiro, olhei. Segundo, entendi, aceitei a correção. Terceiro, passei pelo processo da correção. Quarto, depois de estar todo ainda cambaleando, ele diz assim: seja forte. Seja forte. Porque o processo nada mais é para nos tornarmos forte. Como? Forte. Se aqui está dizendo: ai, minhas mãos cansadas, o Senhor pede para me levantar, as pernas que já não estão aguentando mais, o Senhor fala para mim acertar, endireitar os meus caminhos. Como? A minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe por que nós quebramos muitas vezes a nossa cara? É porque queremos agir no nosso intelecto, queremos agir na força do nosso braço e agir nos nossos talentos. A força do Senhor não aperfeiçoa. Mas quando entendemos, quando passamos por todo este processo aqui falado, aqui exposto para nós, então, cansado, com as mãos cansadas, com as pernas cansadas, aí a força do Senhor se aperfeiçoa nessa sua fraqueza. E aí se diz: é quando eu estou fraco que eu sou forte, porque a força do Senhor se aperfeiçoa. E não é força, é poder, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí você se torna misericordioso. Aí as bem-aventuranças faz parte da sua vida. Aí faz parte da sua vida. Por quê? E aqui eu quero rapidamente. Eu costumo dizer que eu bebia demais. Bebia muito. Não tinha limite. Acabava, bora buscar mais. Não tinha fim. E isso gerava muito desconforto. Aí o Senhor veio, me tratou, falou. Lembra dos embaraços aqui para a gente deixar? Então, era um embaraço. Estava gerando um embaraço no meu ministério, estava gerando um embaraço no meu casamento, na minha família. E coube a mim deixar. Eu já passei por esse processo. Agora eu olho para aqueles que estão passando pelo mesmo processo que eu passei e eu não consigo ser misericordioso. Não
porque outra hora, eu quero ler aqui para vocês, só para vocês entenderem o que é a palavra de Deus, para vocês que já passou por caminhos tortuosos e hoje quer aqui regogitar santidade, quer agora apontar, esticar os dedos, mas você já foi outra pessoa conturbada, perturbada, uma pessoa totalmente errante, como aquele filho pródigo, saiu e foi para a bagunça, aí o Senhor te lava, te limpa e a arrogância entra no seu coração, não provém de Deus. Olha o que diz a palavra, e olha o que o Senhor me fez lembrar aqui, Gálatas, capítulo de número 6, a partir do versículo 1, diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Vou ler bem pausadamente para você. Sabe aquele irmão que está se esforçando para sair de uma vida totalmente conturbada? Aquela pessoa que você vai lá, se ajuda, se aconselha, a pessoa se levanta e ela começa a caminhar, mas daqui a pouco ela vem aí de novo, voltar para os maus costumes, aí você vai lá novamente, então, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, por isso que está aqui tudo envolvendo no segue a paz com todos, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Aí o versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo. Se você assim fizer, cuidar do seu irmão com espírito de mansidão, porque somos espirituais, olhando para nós mesmos, para que também não viemos ser surpreendidos. Isso nos leva a manter a paz com todos. Muitos se desviam, muitos não conseguem voltar pelo olhar julgo da igreja. E quando eu falo olhar julgo da igreja, eu me coloco no meio também, tá? Porque eu faço parte. Muitos não voltam, muitos não encontram força, porque entendem que ele, ao voltar, ele será julgado por muitos. Mas a palavra nos exorta que eu preciso seguir a paz com todos. E para você que ainda não entendeu, a palavra do Senhor me diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Entenda isso. Entenda isso. Para você seguir a paz com todos e a santificação, verás a Deus. Se você não conseguir seguir a paz com todos, lembrando que seguir, o original do grego, que se fala dioquete, é correr prontamente, com determinação, a alcançar, porque alcançando, irmãos, você verá que ao seu redor, aonde você chega, você realmente anuncia esta paz, porque a palavra do Senhor diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E aí eu cumpro tudo que está escrito aqui, eu consigo andar em paz, e as pessoas têm prazer em nos receber, as pessoas nos querem perto, porque quando estamos, elas dizem, sempre quando você chega, há uma paz, reina a paz, continua semeando, continua praticando, continua deixando transbordar a paz que há em ti, porque muitos estão precisando. Que o nosso Senhor Jesus, pelo teu Espírito, ministre, escreve essa palavra no seu coração, no meu coração, todos que nós aqui estamos, para que possamos viver esta palavra, para que possamos praticar esta palavra, e toda vez que nos colocarmos a buscar a Deus, o Senhor diz, quem pede, recebe, quem bate, abre, e quem busca, encontrarás. Amém? Vamos orar. Quero agradecer a oportunidade de uma vez mais poder falar
da palavra do nosso Senhor, de pregar a palavra do nosso Senhor, amo a palavra do nosso Senhor, que ela venha sim fazer um efeito poderoso em nossas vidas. Oremos todos. Pai bendito, somos gratos a Ti. Te louvamos, Senhor amado, por este ensinamento. Pai, eu te peço no nome do Senhor Jesus, como ministrado aqui, Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Quando se diz respeito às emoções, quando se diz respeito ao espiritual, o Senhor é em Ti, porque Tu é a videira verdadeira. Então eu te peço que todas as minhas ações que não Te agradam, que o Senhor, pelo Teu Espírito, traga ao meu conhecimento, para que assim eu possa me examinar e renunciar e deixar, como aqui ministrado, deixando todo o embaraço, que eu venha, Senhor amado, rejeitar todas as afrontas, desprezar todas as afrontas, Senhor, para isso olhando para Ti. Te peço, em nome de Jesus Cristo, firma os nossos passos. Trabalha na nossa esperança, trabalha na nossa fé, na nossa alegria, na nossa força, que sejamos longânimos, que sejamos pessoas perseverantes para caminhar, para prosseguir esta caminhada gloriosa, pois sabemos que aquele que perseverar até o fim, há uma coroa preparada, há um céu onde cessará choro, onde não haverá ranger de dentes, Senhor. Tudo isso será extirpado, mas enquanto estamos aqui, carecemos, necessitamos de Ti, que o Senhor seja, como o salmista assim disse, socorro bem presente na angústia. Que os nossos olhos não venham se desviar de Ti, Senhor. Que possamos aceitar a correção, que possamos suportar a correção, que possamos ser fortes, Senhor, quando tudo está pedindo para nós pararmos, Senhor, que sejamos fortes, porque entendemos que esgotou toda a nossa força e o Seu poder começará a aperfeiçoar em nós, e assim seremos fortes. É no nome do Seu Filho, Jesus Cristo, que nós te pedimos. Amém, amém e amém.